Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pode aplaudir o Senhor, porque é aqui. Vamos sentar. Vamos ter uma pequena meditação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação da santa palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo que valoriza o que pode ser visto, o que pode ser medido e comprovado. Entretanto, a Bíblia ela nos ensina sobre uma dimensão diferente, a dimensão da fé. Quando nós falamos sobre fé, o assunto de fé é um assunto muito grande. Daria para fazer vários livros sobre esse assunto. Fé. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério falando sobre fé. Porque a obra de Deus, seja salvação, cura, libertação, milagres, tudo isso acontece por meio da fé. E os escritores hebreus, ele diz aqui: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A palavra fundamento, ela indica base, certeza. A fé nos dá segurança diante das promessas de Deus, mesmo quando ainda não se cumpriu. Quando Deus ele faz uma promessa para mim e para você, na palavra dele, nós precisamos firmar a nossa fé na palavra de Deus. Porque se você firmar sua fé na palavra de Deus, aí o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer. Mas se você firmar a sua fé nos seus pensamentos, se você firmar a sua fé naquilo que você está vendo, não é fé, não tem base. A base da fé é a palavra de Deus. E nós precisamos crer, como ele diz. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Tem o exemplo de Abraão. Deus ele fez a promessa para Abraão, disse que a esposa dele ia ter um filho, ela era estéril, e ele era idoso, ela também era idosa. E a Bíblia diz que Abraão ele creu nas palavras de Deus. Ele firmou a fé dele naquilo que Deus falou, e não firmou a fé dele no corpo fraco dele, não firmou a fé dele no corpo da esposa dele, que era estéril e idosa, mas ele firmou a sua fé na palavra de Deus. Quando Deus fala, quando Deus promete, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Lá em Números diz, no número 23, 19: Deus não é homem para que minta. E se nós temos o fundamento da fé, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela tem 31 mil promessas para aqueles que creem. 31 mil promessas.
Tem promessa de cura, tem promessa de libertação, tem promessa de salvação da família, tem promessa de todo tipo de promessa, a palavra de Deus. E quando nós nos firmamos nessa promessa, nessa palavra, e oramos em cima dela, o milagre vai acontecer. Porque a Bíblia diz, a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se espera. Em outra tradução diz, a fé é a certeza das coisas que se espera, e prova das coisas que se não vê. A fé, meus queridos irmãos e ouvintes, ela nos faz enxergar o invisível aos olhos humanos. Aleluia. Você não pode ver com os olhos humanos que vê com os olhos da fé. Porque a fé, ela passa por cima de ciência. A fé, ela passa por cima de filosofia. A fé, ela passa por cima de física. A fé, ela não obedece a essas coisas. A fé, ela está firmada na palavra. E a Bíblia diz que Deus, ele tem poder de fazer aparecer aquilo que não existe. O escritor aos Hebreus, ele falou, esse capítulo 11, só fala sobre fé. E ele disse, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não foi, que se vê, que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Ele fez tudo que existe do nada. Deus, pela fé. Deus, ele criou o homem, os seres humanos, ele criou a humanidade, ele criou as coisas pela fé. A Bíblia diz que quando Deus falou, haja luz, a luz apareceu. Porque quando ele falou, haja luz, ele sabia que a luz ia aparecer. Quando ele disse, apareça as aves no céu, as aves apareceram. Ele determinou. E ele nos ensina por meio da palavra que nós devemos determinar por meio da fé. Ou seja, devemos enxergar com os olhos da fé aquilo que não estamos enxergando com os olhos naturais, com os olhos físicos. E a palavra de Deus diz que a fé, ela tem que ser colocada em ação. A fé verdadeira leva à obediência, ao agir mesmo sem ver, como Tiago falou. A Bíblia diz que quando Deus falou com Noé, Noé, constrói uma arca, Noé, porque eu vou mandar um dilúvio. Nunca na terra havia chovido. No tempo de Noé não havia chuva, nem chuva, nem nada. No tempo de Noé, a terra era regada por uma névoa que saía debaixo da terra. Não tinha chuva. A chuva só foi acontecer depois do dilúvio. A primeira chuva foi o dilúvio. E Noé não sabia o que era chuva. Mas Noé acreditou na palavra de Deus e pela fé ele agiu. Ele construiu a arca da mesma forma que Deus havia dado para ele o modelo. E a Bíblia diz que tudo que Deus falou para Noé fazer, ele fez. E assim, por meio da fé, foi salvo Noé e toda a sua família. Amém? Uma pessoa cheia de fé vai ser abençoada. Não somente essa pessoa, mas toda a sua família vai ser abençoada por meio da fé. A fé é a certeza das coisas que se espera. A certeza das coisas que se espera. É a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela é confiança no caráter de Deus.
Você acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Quem acredita que Ele fez o mundo? Quem acredita que Ele fez o mar, as estrelas, o sol? Quando a gente passa a olhar para o universo que Deus criou, aí você olha para o sol. O sol é uma estrela de quinta grandeza. O sol é muito grande, mais de 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Só que existem estrelas muito maiores do que o sol. Estrelas grandiosas que diante do sol, que o sol diante delas fica desse tamanho. E tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso foi Ele que criou. A ciência ela não pode explicar como é que a Terra fica parada no espaço, rodando, e não sai do lugar. Ela tem um eixo invisível, e quem colocou esse eixo foi o Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas é sustentada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós passamos para olhar para o universo, para as coisas criadas, tudo criado por Deus, e nós olhamos para a nossa situação, olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades, nossos problemas são tão pequenos, diante do que Deus pode fazer. A Bíblia diz que o Senhor disse que todo poder pertence a Ele. Todo poder é lhe dado no céu e na terra. Muitas vezes nós não somos abençoados. Muitas vezes não alcançamos aquilo que pedimos porque não cremos. Às vezes nós abrimos a boca e falamos: eu creio. Mas na hora da oração começa a vir a dúvida. Na hora da oração começa a vir a incerteza. Na hora da oração a dor começa a aparecer. Na hora da oração o tempo, que a eternidade está no corpo, começa a operar. E a pessoa começa a duvidar, dizendo: mas tanto tempo que eu estou enfermo, como é que numa oração eu posso ser curado? Aí a dúvida vem. O Senhor Jesus, Ele age na nossa vida conforme a nossa fé. A vida espiritual, ela tem que ser uma vida de fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E Deus, Ele disse: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Diante das dificuldades, das enfermidades, dos problemas, devemos agir com fé. Devemos acreditar que Deus pode, e Ele vai, e Ele quer fazer o milagre. Amém? Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer salvar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer abençoar a nossa família. Tudo isso Ele quer. Mas, como Ele perguntou para aquele cego, Ele perguntou: você acredita que Ele pode fazer isso? Você acredita que Deus pode mudar a tua família? Você acredita que essa enfermidade pode sair? O Senhor pode te curar? Você acredita? Porque se você não acreditar, o milagre não acontece. E o milagre, meus queridos irmãos e ouvintes, pode acontecer em qualquer momento, quando nós agimos por meio da fé. A palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus Cristo diz, que quando você estiver orando, se você crer naquilo que você falou, vai acontecer. Se você crer, eu vejo muitas pessoas, eu chamo isso de fé contrária. Tem pessoas que têm a fé contrária, em vez de ter a fé positiva. Sabe qual é a fé contrária? Uma criança está brincando ali, aí a mãe ou alguém diz assim: eu estou vendo esse menino cair. Aí de repente o menino cai. É a fé contrária. Eu estou vendo aquele menino cair, eu estou vendo, né? Aí acontece. Isso é a fé contrária. Aí muitas vezes nós temos essa fé contrária e não temos a fé positiva. A fé positiva, que o Senhor Jesus Cristo diz:
tudo que você acreditar que vai acontecer, quando você falar em oração, vai acontecer. Por isso, a oração é muito importante. Quando você está orando, quando eu estou orando, quando nós estivermos orando, é importante as palavras que você vai falar, porque aquilo que você falar, se você crer, vai acontecer. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: se você crer naquilo que você falou, você vai ter. Amém? Porque tudo é possível para quem? Para quem crê. Tudo é possível ao que crê. E pela fé, nós estamos aqui nessa noite, porque nós aceitamos Jesus como Salvador de nossa vida. A salvação é pela fé. A Bíblia Sagrada diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, porque a graça de Deus é dele, mas ele quer que nós tenhamos fé para receber Jesus como Salvador. Ele diz: nós temos que crer que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A salvação é pela fé, como diz a palavra de Deus. Paulo, ele falou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é a salvação para quem crê e recebe Jesus como Salvador. Porque, meu amigo, amiga que está aqui nessa noite, esse mundo é passageiro. Esse mundo passa. Esse mundo é uma ilusão. A Bíblia diz que o mundo passa, os desejos do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o que está na palavra de Deus. E você hoje, por meio da fé, você amigo, amiga, você pode receber a salvação que está em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz: se por tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Hoje você pode fazer isso. Se você crer, se você enxergar por meio da fé que Jesus Cristo morreu no teu lugar, se você enxergar por meio da fé que Ele pagou o preço pela tua salvação, se você enxergar por meio da fé que tem um paraíso preparado para ti lá no céu, se você enxergar pela fé e crer que Jesus é teu Salvador e agir, porque a fé, ela é morta sem ação. A Bíblia diz, Tiago, ele falou que assim como o corpo é morto o seu espírito, quando o espírito sai do corpo, o corpo está morto. Assim também a fé sem obras. Aí eu creio que Jesus é o Salvador, aí eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, aí eu creio, mas só crer e não agir, o milagre não acontece. Se você crer e receber Jesus como Salvador, aí sim o milagre da salvação vai acontecer na sua vida. Só basta você crer e receber Jesus como Salvador. E hoje você, amigo, amiga, pode tomar essa decisão hoje. Só basta crer. Você está aqui nessa noite, veio ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: se você confessar Jesus como Salvador, você será salvo. A palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. A palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, disse o Senhor Jesus, eu confessarei diante do Pai que está no céu. A palavra de Deus diz. Agora, para você ser salvo, você precisa crer nesta palavra. Precisa crer
como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por isso, eu te faço uma pergunta nessa noite, amigo, amiga que está aqui nesta noite. Você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que Ele morreu na cruz para levar teus pecados? Você crê que existe um paraíso, uma cidade santa, que Ele foi preparar para nos levar, como Ele disse em João 14? Se você crê, não é suficiente, você precisa receber. Ele te dá o presente da graça de Deus, e você precisa só receber a graça de Deus na sua vida, para que você possa se tornar um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus. E hoje eu pergunto a você, amigo, amiga, que ouviu esta palavra, e você crê que Jesus é o Salvador, e você quer entregar a vida para Ele, levante a mão e diga assim: eu quero receber Jesus como Salvador. Eu quero confessar Ele diante dos homens, para que Ele me confesse diante do Pai que está no céu. Você crê em Jesus? Receba Ele hoje como Salvador da tua vida. Você crê em Jesus? Levante a sua mão para Ele e diga: eu quero, Senhor, a salvação. Eu quero, Senhor, a vida eterna. Eu quero, Senhor, o perdão. Eu quero o presente que o Senhor me deu. Ele está te dando a oportunidade hoje. Que Deus te dê mais oportunidade, mas hoje Ele está te dando a oportunidade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber a honra. Glória a Deus, aleluia. A glória, o louvor para sempre. Aleluia. Pode aplaudir porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, aqui as auxiliares, o diácono, o diaconisa.